por que será que a gente observa tanta volatilidade nos fundos high yield, já que eles têm liderado as principais altas e principalmente as principais baixas, né, nos focos das principais baixas, não só na semana, mas também em meses, né, em 2023 inteiro, e eles estão, né, dentro do IFIX, nessa apuração que é do IFIX, e o porquê que isso acontece. E você que não sabe nem o que é volatilidade, vem comigo que eu vou te explicar tudo e mais tudo também que aconteceu durante essa semana. Então, Herbert Richards, solta essa vinheta e vamos para o seu Fiz e Finanças. Sim, estou de volta e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que é feito para você ficar muito bem informado de uma maneira prática, rápida, direta e objetiva de tudo o que aconteceu durante essa semana. E se você gostou do vídeo da Lana, que me representou muito bem e está gostando também do Fiz e Finanças, curte aqui, já deixa o seu like e também se inscreve no canal. Lembra já de deixar o seu like agora e ajudar o Clube FI a crescer, continuar crescendo o Fiz e Finanças como tem crescido até agora. Sem mais delongas, vamos logo falar de volatilidade. Danilo, o que é isso? Basicamente, volatilidade é um termo bem específico para determinar temperatura, né? Se você for lá em artigo científico, você vai ver que volatilidade é a variação da temperatura. No caso dos fundos imobiliários, das ações, volatilidade é a variação, o quanto que aquele preço tem a capacidade de subir ou cair. Durante uma semana, por exemplo, você pode medir a volatilidade sendo a variação percentual daquela cota, apenas um exemplo, né? E o que a gente tem observado é que durante as principais últimas semanas, e não só nessas semanas também, mas durante, se você for ver, a apuração de um mês inteiro e do ano, quando a gente observa a variação percentual desses fundos, a gente tem visto que os fundos high yield estão... Apagou a luz aqui do nada. A gente tem observado que os fundos high yield estão sempre aí na ponta das baixas e altas, porque o fundo, quando ele vem numa tendência forte de queda, que a gente está observando desses principais 4 fundos que eu vou citar, você tem uma queda forte, uma recuperação, uma queda forte, uma leve recuperação e depois uma queda. E tem acontecido isso durante 2023 inteiro. Eu vou entrar primeiro na questão de rankings aqui com vocês. Se a gente olhar o ranking anual, que também tem esses 4, 5 principais fundos, o TORD 11 está caindo 71% no ano, o Hectare HCTR 11 está caindo 65,75%, o VSLH 64% e o DEVA 45%. Esses que estão dentro do IFIX, né? Lembrando que o Hectare ali, ele chegou a bater na máxima ali de 2020, R$171. E entre 150 e 125 reais no ano seguinte, 2021. Hoje está cerca de R$31. Ou seja, a variação em termos numéricos é muito maior e mais representativa quando o valor é menor. Por exemplo, se você tem um fundo que está precificado a R$100 e ele cai R$1, a variação é aproximadamente 1%, certo? Já uma queda de R$31, por exemplo, para 30, representa uma queda de 3%, ou seja, é uma queda 3 vezes maior em comparação aos outros FIIs que não caíram e não tiveram problemas nenhum. Ou seja, esses que mantiveram a cotação base 100, entre aspas, eles não têm uma capacidade de variação como o HCTR, que está nesse patamar de preço, ou até mesmo o TORD, que já é base 10 e aí a variação é muito maior. Então, quando a gente olha na base de preço, você tem VSLH aproximadamente R$3, o TORD a R$2, o DEVA, por exemplo, a R$42. Isso impacta muito, né, dentro da variação como um todo. Então, o principal motivo da volatilidade já está bem justificada em termos de volatilidade, variação de preços, é porque a base ela é muito diferente entre os fundos que são base 100, base 120, por exemplo, já estão no preço mais alto. E, em consequência disso, né, os investidores que entraram nesses fundos e não estavam cientes aí dos riscos intrínsecos, porque eles não souberam avaliar ou não sabem avaliar como analista profissional, por exemplo, esses riscos já estavam sinalizados desde a concepção. A gente fala desses fundos, os riscos deles lá desde o início,
E aí eu sei que vieram vários vídeos de YouTube. Eu ouvi dizer assim, tal pessoa falando no WhatsApp que o fundo estava pagando bem, eu entrei. Eu já ouvi falar de tudo desses fundos. E essas variações são expressivas no levantamento do IFIX, ou seja, é uma carteira que ela muda a cada 4 meses. Então, candidatos a saírem do IFIX já estão o TORD, o VSLH. Por que candidatos a sair do IFIX? Porque ele já tem uma participação inferior a 0,1%. A gente observa que esses fundos ficam que já estão no IFIX, e quando a participação dele cai para inferior a 0,1%, fica muito mais fácil ele sair do índice. E se a gente olhar como comparativo, o próprio Hectare, ele já é um fundo mais difícil de sair do IFIX, porque ele tem uma participação próxima de 1%, 0,83%. Então ele é um fundo maior, mais negociado, então esse é mais difícil de sair. Já ouvi perguntas assim, Danilo, o que acontece se um fundo sair do IFIX? Teve muita gente perguntando se sair do IFIX o fundo ia parar de ser negociado, ele ia sair da listagem, por exemplo. Não é assim, né, pessoal? O fundo ele continua sendo negociado normalmente, só que ele não vai fazer parte daqueles 109, né? Agora já era 111, agora 109 fundos, dos principais e maiores fundos mais relevantes. Então, vamos dizer assim que o entrar ou sair do IFIX é uma chancela de relevância. Aquele fundo que entra no IFIX, ele é um fundo mais relevante. E não quer dizer nada se ele é um fundo bom ou um fundo ruim. Mas você que está começando, você pode colocar como critério de análise os fundos que estão no IFIX, porque são os fundos mais relevantes, são menos fundos, né? Dentre os 400, 500 fundos que tem listados, você vai ter lá os cento e poucos, já seria um filtro interessante para você começar a fazer os seus estudos. Dito isto, vamos olhar as principais variações dos índices na semana. O IFIX fechou em queda, né, em comparação aos outros principais índices, o IBOV, o IDIV, o IMOB, que vieram em forte alta, aí cerca de 3%, e o IFIX ficou aí de lado, mais para o negativo, em menos 0,19%. Quando a gente olha os principais segmentos que compõem o IFIX, os fundos de fundos foram os fundos que puxaram aí o índice para baixo, caindo 1,53% na semana, junto de shopping center com 0,70%. Na parte da alta, a gente teve o segmento de varejo, que vem forte, alto. O segmento de varejo é um dos que mais valoriza durante o ano de 2023, valorizando mais 2% só nessa semana. Seguido aí por galpão logístico e laje corporativa, variando entre 0,4% e 0,65%. Chegando aqui nos fatos relevantes, nessa semana a gente não teve tantos fatos relevantes, mas o primeiro da semana não foi nada bom, mas não é nada para se alarmar. O RBRL, RBR-Log, recebeu da Bravo Armazéns ali um aviso de devolução antecipada de um imóvel localizado em Hortolândia, o Galpão Hortolândia 2. Então, vai ter um aviso prévio aí de 8 meses, que é um tempo muito bom aí para o fundo se recompor, né, achar um novo locatário. Vai ter uma multa rescisória de cerca de R$1 milhão, e que é equivalente aí 15 centavos. E se o fundo, né, foi bem transparente ali no fato relevante, falando, se ele não conseguir readequar esse inquilino a tempo, vai ter uma queda de 6 centavos aí na distribuição referente à locação dessa inquilina. E os próximos dois fatos relevantes são dois fatos relevantes em um, que é do HGLG, o CSHG Logística, e o HGRU, CSHG Renda Urbana. Eles informam que houve o rebalanceamento ali do índice internacional. É um índice que esses fundos fazem parte, então como pode haver uma certa volatilidade dentre as cotas por conta desse rebalanceamento, eles avisam previamente que isso vai ocorrer para você não ficar desesperado sem saber o que aconteceu com a liquidez do fundo nesse dia, se a cota subir muito ou cair. E foi o caso, né, do HGRU, que subiu bastante, por exemplo, na sexta, mais de 3%. E o último fato relevante é do PVBI 11, que anunciou a aquisição aí do Vila Olímpia Corporate e o The One, né? Ambos localizados aí em São Paulo. Foi 13% ali do ativo The One, que dá aproximadamente 1.800 metros quadrados, equivalente a aproximadamente 6 lajes ali, 6 conjuntos, desculpa, e 12% também do Vila Olímpia Corporate, que dá ali aproximadamente 2.200 metros quadrados, também ali 6 conjuntos dentro desse
prédio, né, desse edifício, que o Vila Olímpia, ele até cita ali no fato relevante que o Vila Olímpia Corporate é o único AAA ali da Vila Olímpia. Então, um ativo muito interessante para se ter em carteira. O preço de aquisição foi em torno de 111 milhões, sendo que 57 milhões foi só para o The One e 44 milhões para o Vila Olímpia Corporate. Ele cita ali, eu coloco até aqui para você, o porquê desta aquisição, né? Por que se encaixa na estratégia do fundo, que é assim que eles colocam. O alto potencial de valorização, né, nas receitas de locação, que eles colocam ali que a proposta é zerar a vacância desses ativos e fidelizar os locatários, né, principalmente como eles fizeram ali no Faria Lima 440, e a localização estratégica, né, o Vila Olímpia Corp, localizado na Vila Olímpia, o The One também empreendimento duplo A, então excelentes especificações técnicas, e o custo de reposição que eles citam, que eu acho sempre bem interessante essa comparação, que ele fala do Vila Olímpia Corporate, está em torno de 9.500, e do The One é de 31.500 reais. Então, essas aquisições do PATC, eles consolidam a estratégia dos ativos Prime dentro do VBI, e ele coloca aqui em notas que o ativo Vila Olímpia Corporate já está presente na carteira do fundo. Para quem não sabe, eles já tinham uma parte. E eles falam sobre a qualidade dos locatários e quem está naquela região, né, com certeza, na maioria é um bom inquilino, principalmente localizado, né, com localização estratégica dentro do segmento financeiro, no coração de São Paulo. Então, eles citam aqui que foi uma excelente aquisição e nós também achamos que foi uma excelente aquisição. E sobre as principais dúvidas de vocês, que vocês deixaram, né, nos comentários, vocês deixaram muitos comentários, mas só teve uma dúvida, que é do Ricardo Caldeira. E se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver sugestão de melhorias também, deixa aqui nos comentários. Ele coloca aqui: Danilo, por favor, explica a valorização no preço limite, sabendo que no seu relatório temos um preço limite. Sim, né, nas nossas recomendações, na carteira recomendada, a gente coloca o preço teto, o preço limite de cada fundo para a pessoa não comprar mais a partir daquele valor. E aí a gente acaba mudando a recomendação de compra, às vezes para manutenção ou venda. Então, o que é feito quando um fundo chega no preço limite? É avaliado se tem alguma outra opção com risco-retorno melhor para você embolsar aquele lucro dentro daquele fundo. Então, é feita uma análise de pares, análise de risco-retorno, e ou é feita a manutenção, ou seja, os outros fundos com relação ao risco-retorno também subiram muito e esse ainda continua atrativo, fica como manutenção, e também pode acontecer a troca de manutenção para venda posteriormente, quando você tem algum outro fundo com uma relação melhor e potencial também de valorização melhor. Esse foi o FIZ e Finanças, a gente fica por aqui e lembre-se, deixe o seu like, acompanhe, né, os próximos FIZ e Finanças, indique para os seus amigos e até a próxima semana. Um grande abraço e tchau, tchau.